Senhor, nós estamos aqui para responder a nossa primeira chamada de comunhão e sermos teus adoradores. Fala para ele: eu nasci para te adorar. Eu nasci para contigo estar. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor. Paulo traduziu algo e disse que nós estamos sendo transformados pelo Espírito do Senhor na face de Cristo. Mas transformado para quê? Para sermos como Ele é. Eu não sei se você já conseguiu enxergar, mas Jesus, quando respondeu o diabo na terceira tentação, o diabo disse: se prostrado me adorares, todos esses reinos são teus. E Jesus respondeu para o diabo: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E essa resposta para mim tem algo tremendo. Adoração vem antes de serviço. Deus nunca vai ficar impressionado com o que você faz, porque tem muita gente servindo que não é adorador. Mas todo adorador em algum momento vai se desdobrar servindo. Porque se ele tiver o adorador, vai servir. Você pode ir sentando. Que tempo tão precioso. Ontem, quando o Jamal estava ali do meu lado, eu tive uma percepção, tal qual a que Moisés viveu em Êxodo 24. Êxodo 19 a 24, nós vemos a lei civil, os 10 mandamentos, e depois a lei cerimonial foi comunicada. Mas em Êxodo 24, quando houve o sacrifício, era a aliança mosaica, Moisés ficou 6 dias diante da nuvem. No 7º dia, Deus disse: entra, e ele entrou na nuvem. E eu fiquei meditando e pensando e ruminando desde ontem até hoje sobre esse adentrar. Moisés foi sozinho, mas o livro de Hebreus diz, no capítulo 2, que Jesus levou muitos filhos à glória. Nós vimos em Hebreus 6, lá no verso 18 e 19, que Jesus entrou por nós. Ele desceu sozinho, mas ele retornou com muitos filhos para o Pai. Filhos adoradores. E eu estava de lado do Jamal, eu vi aquela coisa de atravessar a nuvem. Olhe para alguém perto de você e diga assim: é tempo de atravessar a nuvem. A nuvem fala da presença, mas dentro da nuvem Moisés se encontrou com a glória. Tem gente querendo experimentar a glória sem o processo de estar na presença. Tem gente que quer os resultados sem os protocolos. Eu não falo de um protocolo religioso, mas eu falo dos protocolos para estar com Deus. Eclesiastes capítulo 8 diz que não te apresses a sair da presença dele. Sabe, irmãos, aquele desafio de às vezes ficar 15 minutos orando. Nós vamos passar para aquela esfera de às vezes ficar 1 hora, 2 horas, 3 horas e perder a noção do tempo e diz: como foi? Como foi que eu fiquei tanto tempo? Porque nos exercitamos em estar nessa posição do Espírito.
de estar com Ele, de estar comungando. Fala comigo, comungando. E eu quero ser breve, porque a gente vai mais usufruir da presença do que ainda estar ouvindo algum ensinamento. Tem coisas que Deus quer fazer, Ele está fazendo. Eu vejo o Senhor nesses dias, o oleiro mexendo o barro, alguns trabalhando, desmontando tudo, outros dando um toque final, modelando. Eu declaro que você vai ficar do jeito que Ele quer, não é do jeito que você quer. Porque nesse processo tem algumas dores, porque o confronto tem dor, o arrumar tem dor, os ajustes têm dor, tem desconforto, mas é para melhor. Ele está cuidando de você. Sabe, irmãos, houve um momento na vida de Moisés que ele queria avançar e Deus confrontou Moisés porque ele ainda não tinha circuncidado o filho dele. Às vezes a gente quer os resultados, mas ainda não teve algumas circuncisões no coração, áreas que não foram trabalhadas, áreas que a gente deixou a porta trancada. Mas você veio nesse lugar para ajustes. Diga comigo, ajustes. Abre comigo tua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Eu tenho quase 32 anos de nascido de novo. Para quem não sabe, Janduí era da igreja dos meus avós, da minha avó, dos meus pais em Campina Grande, na década 80, 90. E Janduí me conheceu lá com 8, 9, 10, 11, 12. E muitas vezes eu vi ele cantando lá. Depois nos encontramos no Rema, no Centro de Treinamento Bíblico Verbo da Vida, e ele estava lá fazendo Rema, e foi uma das atitudes mais humildes que eu vi, um homem já no ministério, parar o ano, ou 2 anos de ministério, sentar para passar um tempo de renovação. Irmãos, quando a gente tem atitude, eu sei de tudo, misericórdia. Você veio para cá, você veio com a atitude de ser ensinável. Eu estava ali, ontem eu chorei tanto que eu pensei que eu ia desidratar. E quando a gente tem essa atitude, Deus nos alcança. Ao orgulhoso, Deus resiste, mas ao humilde, Ele dá graça. E baseado nisso que eu te falei de Moisés, e nós vamos ler um texto que relaciona isso, eu peço a Tadeu colocar o último slide aí, por gentileza, Tadeu. Eu vou ler e você já vai associando o que está sendo lido com essas duas figuras. É o contraste entre Sinai e Sião. Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente, a escuridão e as trevas, e a tempestade, ao clangor de trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram suplicaram que não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo, que Moisés disse: sinto-me aterrado e trêmulo. Aí o 22 diz: mas tende chegado ao monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, a incontáveis hostes de anjos, a universal assembleia, a igreja dos primogênitos arrolado nos céus, a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. O livro de Hebreus começa dizendo que Jesus se assentou à direita de Deus. Nós tivemos, quando falamos aqui na quinta-feira, falando sobre Jesus como sumo sacerdote.
Irmãos, assim como Moisés na velha aliança tinha Arão, sumo sacerdote, e os sacerdotes trabalhando com ele, Jesus, atual sumo sacerdote, precisa dos sacerdotes da nova aliança atuando juntamente com ele. E essa fala do contraste, porque o livro de Hebreus ele versa capítulo após capítulo, dizendo como era a velha aliança com Moisés e dizendo como é a nova com Jesus. E você vai encontrar pelo menos 4, 5 vezes dizendo: a velha era boa, mas a nova é melhor. Diga comigo: a velha aliança era boa, mas a nova é melhor. E quando ele vai contrastando, ele diz: mas tendes chegado. Eu sei que você saiu de sua casa, do seu estado, veio para cá, está na igreja aqui em São Paulo. Você está num lugar físico, você botou aí um endereço para chegar nesse lugar e chegou. Fisicamente nós estamos aqui, mas dá para sentir que espiritualmente nós não estamos aqui, nós estamos lá. Diga comigo: diante dele. Foi essa dimensão que Jesus anunciou em João 4. Vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar ao Pai em espírito e em verdade. Não é mais Jerusalém, não, era uma mudança que estava acontecendo. A nova aliança estava chegando. A velha, a narrativa aqui é densa, é pesada, e eu gosto de pensar e dizer assim: tinha muito protocolo, pouca presença, comunhão e intimidade. Mas a nova, quando Jesus rasgou o véu da sua carne, pelo novo e vivo caminho que é o seu sangue, acessibilidade. Agora eu pergunto: todos têm experimentado? Irmão, tem crente de anos de igreja, eu não coloco os novos convertidos, de anos de igreja, que vem para o culto, não tem nem noção que a oração passa do teto e que chega noutra dimensão. É só numa vida no Espírito que a gente experimenta esse verso 22, tendo chegado ao monte Sião. Mas esse já chegasse a Deus não é de qualquer jeito, não é de qualquer forma. Ontem nós fomos confrontados sobre o romper da vida na carne. Existem várias formas da gente desenvolver uma vida no Espírito, mas o jejum é mesmo uma das maneiras de nós liberarmos o nosso espírito para vivermos essa dimensão do trono, da comunhão, de uma vida de domínio próprio sobre todas as coisas. E eu diria que isso faz parte de alguns protocolos bíblicos. O primeiro, romper essa vida na carne. O segundo, adoração. Ouvimos falar aqui de busca. Me chama tanta atenção 1 Reis capítulo 17, quando Elias surge para confrontar Acabe. Vai dizendo lá que ele chegou na presença de Acabe, trazendo uma palavra de julgamento, mas tem uma partícula lá que diz assim: o Deus de Israel, em cuja presença estou. Elias não era um homem que de vez em quando cultivava. Elias era um homem que estava na dimensão da presença. Eu não sei se você percebe. Lógico, a gente tem uma vida natural para administrar, tem tantas coisas, tantas tarefas, mas sabe, vai vir uma sabedoria para a gente não perder esse elo da presença, da intimidade, de ouvir a voz, da contemplação, do perceber o que Ele está comunicando. Às vezes vão ser orações de 5 minutos, nem sempre a gente vai ter o tempo todo para estar 2, 3 horas, mas talvez um dia você vai separar para ficar um tempo mais cultivando a presença dEle.
E essa vida de adoração, de contemplação, ele citou esse texto dos Salmos, e o Salmo 29 que Davi disse: tributai em glória ao Senhor, tributar em honra ao seu nome, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. É ficar tanto tempo com Deus que eu começo a descobrir aspectos da beleza de quem Ele é. Não é enfadonho, é prazeroso. Diga comigo: haverá um prazer. Não é por obrigação. Um outro aspecto do protocolo que abre os céus para a gente é uma vida de quebrantamento. Sabe, eu tenho me preocupado. Tantas músicas no corpo de Cristo nesses últimos anos. E não só as músicas, como o estilo musical. Eu fico me perguntando em alguns momentos de músicas até que falam de adoração, mas eu olho de lado e não vejo as lágrimas. Existe um lugar de quebrantamento que a gente vai para o outro lado. Abre comigo Isaías capítulo 66. Que momento nós estamos vivendo? Foi como aquele momento que Deus chamou Moisés. Atravessa a nuvem no 6º dia. O 7º dia ele ia ficar dentro da nuvem, mergulhado na presença. Declaro que você não só vai perceber a presença, você vai ficar nela. Como diz Judas, a vida oculta em Deus. Não só é tocando Deus, oculta dentro dele. Do mesmo jeito que uma mãe, quando gera um filho, 8, 9 meses, o filho está dentro dela. Nós vamos ficar dentro de Deus. Diga comigo: dentro de Deus. Olha o que diz Isaías 66. Assim diz o Senhor: o céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis vós? E qual é o lugar do meu repouso? Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem, para quem olharei, é este, o aflito, abatido de espírito e que treme da minha palavra. Nós ouvimos, nosso querido Subirá falando aqui de pregações sobre amar Jesus. Eu também, por anos, não tenho ouvido sobre pregações de humilhar-se diante do Senhor. Em certo sentido, o jejum é um ato de humilhação através do não comer. Mas humilhar-se, a Bíblia diz que aquele que se humilha debaixo da potente mão de Deus, Ele o exaltará. Certa vez eu ouvi alguém dizendo: tem muita gente querendo a glória do trono, mas não passou pela morte do Calvário. Não tem glória nem trono sem cruz. E às vezes a gente quer criar um atalho, quer os resultados, quer a glória de Deus, quer a presença. Mas primeiro, antes de termos as mãos, precisamos da face. Quebrantamento, humilhação, adoração, níveis de entrega. Quando eu olho para Colossenses 4,12, Paulo olhou para a vida de um homem chamado Epáfras. E ele disse: olha, Epáfras é servo de Cristo Jesus. E a esfera do serviço de Epáfras era a oração. Aí ele disse: Epáfras, ele ora sobremaneira. A palavra lá é agonizomai, de onde vem a palavra no português agonia. Ele ora por vocês
pelos colossenses, para que eles se mantivessem na vontade de Deus, não fossem abalados, não fossem levados. Paulo viu na vida de Epáfras um homem que servia a Jesus, servindo a igreja, em oração. Às vezes nós buscamos esses caminhos, ensinamentos, tempos de ministrações sobre oração só para resolver nossos problemas. Deixa eu te dizer, Deus vai resolver. Mas Ele vai te levantar também para você carregar outros nos ombros. Há um texto no livro de Ezequiel que o Senhor disse: eu multiplicarei os sacerdotes que ministram diante de mim. Eu tenho ouvido isso desde quinta-feira. Eu estou multiplicando, eu estou multiplicando, eu estou multiplicando, eu estou multiplicando. Você não percebe um espírito sacerdotal caindo sobre nós? Mas fruto daquilo que vem do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele distribuindo uma graça, onde nós vamos nos levantar. Nesse texto que também lemos, volta aí, aquela figura, quando ele vai narrando, temos chegado a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, incontáveis hostes de anjos, igreja dos primogênitos, espíritos dos justos aperfeiçoados. Ele também diz: a Deus justo juiz. Você já parou para pensar que no livro de Hebreus considera o trono de Deus como um trono de justiça? O que isso nos lembra? Abraão como intercessor. Olha, diz: não fará justiça o juiz de toda a terra? Há um livro de irmão Reagan chamado Pleiteie o Seu Caso, no qual ele diz que tem orações que nós temos que apresentar como uma petição a um juiz, onde nós vamos interceder como um advogado faz perante um juiz, acerca de causas. E sabe, irmãos, muitas vezes na intercessão, a gente fala coisas e vem uma expressão vocal que às vezes é totalmente diferente do nosso temperamento. Porque o espírito de oração, quando se move em nós, vai nos levar a pleitear coisas que estão além da nossa mente. E deixa eu te dizer, essa chamada para dentro da nuvem, esse viver na presença, o espírito de Elias, o espírito de Moisés, está vindo sobre a igreja, porque nós vamos definir coisas nesses últimos dias. A eclésia, ela tem o poder de definir coisas, ela tem autoridade, baseado lá no livro de Mateus, o poder de ligar e desligar. É como se tivéssemos sido anestesiados da consciência disso. Mas quando estamos mais lá do que cá, quando operamos na visão do céu da terra, e não da terra para o céu, nós vamos começar a entender uma esfera de autoridade que a igreja tem, que ainda não conhecemos, o poder de ligar e desligar. Talvez você vai experimentar essas chaves em pequenas coisas, em pequenas situações, mas nós vamos experimentar isso coletivamente. Sabe, Jandu, eu estava há algumas semanas, mês de dezembro, e eu cheguei na sala de Samir. Samir, como estão os livros da editora? E ficamos conversando, e aí eu disse: e aqueles livros Mark Hanks? Ele disse: cara, a gente 6 meses que a gente tenta contato e não consegue. Eu digo: fala com Sheila, fala com alguém, vê os contatos, põe Mama Jen no jogo, manda fazer um contato que a gente quer esses livros. E ele disse: cara, já mandei e-mail, já ligamos, nada. Luciano, eu olhei para a parede assim, aí me deu uma santa indignação. As portas abertas do escritório dele,
Eu olhei assim, aí eu estava lendo um livro sobre a unção demolidora, The Breaker Anointing, e falava sobre brados no Espírito. Aí eu me lembrei daquele livro, eu digo, opa, é agora. Eu olhei para a janela, aí Sami olhou, disse, como quem disse, está olhando o quê? Aí eu disse, Satanás, solte esses livros agora em nome de Jesus. Solte tudo que está atrapalhando a comunicação. Aí ele se assustou, depois eu, meu Deus, o que foi que eu fiz, né? O que foi que eu fiz do barulho, não era o uso da autoridade. O que estão pensando aí, que eu dei um grito aqui dentro, que eu estou brigando? Eu digo, está feito, está feito. Digo, vai acontecer. Irmãos, quando foi de noite no mesmo dia, Sami bateu o ombro aqui e me disse, Maneco, olha esse e-mail aqui. 2 horas depois, eles mandaram as notícias e começamos agora o processo para o livro ser autorizado, para a gente começar a traduzir, está em andamento agora. 2 horas. Quando a gente tem uma perspectiva de cima para baixo, nós vamos nos mover numa outra esfera. Sabe, eu me lembro quando meu pai, com 12 anos de idade, eu já trabalhava com ele. Ele pegou, botou na minha mão uma chave. A partir de hoje você tem chave de casa e tem a chave da empresa. Tem a responsabilidade. Esteja consciente de que fechou e abriu, que abriu e fechou. Estou lhe introduzindo no lugar de responsabilidade e de uso de uma chave. Chave é autoridade. Eu sinto o cheiro daquele que habita no trono, dizendo, igreja minha, eu quero te levantar numa autoridade que você nunca andou. Porque as nossas armas são poderosas em Deus. As nossas armas não são carnais. E sabe, irmãos, há uma atmosfera aqui que está arrancando as escamas dos nossos olhos. Há uma atmosfera onde a gente está aqui debaixo de Apocalipse 4, quando João ouviu na ilha de Patmos Jesus dizendo, sobe, e ele subiu. Deixa eu te dizer, há algo te sugando para você ver na perspectiva divina, na perspectiva da revelação da palavra, onde nós vamos sair de uma esfera natural e por causa de um ambiente espiritual, isso vai nos inclinar a andarmos nas coisas que foram preparadas para nós. Há uma vida no Espírito, há uma autoridade, há um exercício, há uma força que você nunca andou, que ela está sendo compartilhada de acordo com Efésios 6:10, que diz, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Deixa eu te dizer, há algo sendo impregnado no seu espírito, onde você não vai correr como estava andando, você vai voar como as águias, você vai entrar em novas alturas, em novas esferas, em novas dimensões. Começa a orar no Espírito Santo agora. Ekombanashi, Endranagastiki, Embrogiandalamanastiki teleberemenegedesgidiriri, Zendelebegenemekokombalavaranashira, Randa Bambo, Endre, Egrumba Navasgidiliginda Lamanaki Tirigedeberemenetsi, Henzenemekombaranashe, Mokrabanasti Beleverei Kambanavashi, Hagendre, Argindo, Hazekli, Algembra Manakiliristikia, Henzekoliribiriminigidiba, Zandalamakuliriba, Bakatatakiri, Randalamanase, Zende, Biambro, Bracase, Brighe de Coluro, de Regenemegeleberemeneneshiri, Enzente Pafraiaklirinikie, Zetliblimigine Mekolirindre, Andaramanashiriligidirimigereleberemenesekie, Baka, Brakatenebesikia, Makanderibiriminikolirindrestekia, Mandregezanda Yagalaranati Kitirimikia, Endregenemechuti Kitiribiriminicia. Existem intercessões sendo levantadas agora.
E eu vejo o filho de alguém que é usuário de drogas. Essas forças estão sendo vencidas pelo poder da intercessão. Você vai ver essa pessoa resgatada e adorando a Deus, e livre de toda dependência química. Kambabamajerigananastiki, Mendranamatsaia Kliri, Kalakiliri, Krabanamanastikia. O Espírito Santo está trazendo expressão vocal, línguas que você nunca falou, sílabas, palavras, expressões. Deixa isso fluir do teu interior. Varganda la manai grideres gedereleia, vargandra manastiki pandavanai chikitirisa, sitlibriminigliandre nestekia, zeibelemeko patafranakitia, andriminigiditi chendelebremenestekia. Novas experiências do guiar do Espírito Santo na oração. Haha, handerigidiriminigalebremenestekia, zedelemenekitirimikendelebremενekandala-manashi. Ha, eri, endro, eko, epe, edzei, androm, andramana, ribiginimikutiliriandra. Enquanto você está orando no Espírito Santo, eu ouço a palavra que o Senhor diz: eu crio caminhos no deserto. Eu estou rompendo impossíveis. Enquanto você ora no Espírito comigo, haha, hari, revegendele, panam, kidribriminitiki, zedelebegedebegeder, mekotribrimitia, shanderegana, arganashi, ergene, erges, etlif, remene, mamandrono, mandraki, diri, krabadagana, mamandre, bramande, mamandre, ranakitifi, makanabana, la varabananya descende que potomu managanamana, la paz, lidi, leke, kiribirimini, argindo roloronostiquia. A palavra de conhecimento vai fluir na oração. Você vai receber, vai orar e vai operar debaixo de um saber sobrenatural. Ribedegonomonozide lebeketirimikantanamanaia laranaiasis. Zandeliginemeneganache. Vrosgidiriliri. Endramanastiki. Oh. Ah. Haha. Laganaya rishis. Zaderegede. Gedolo sandala kutirimi. Handrigine meneno shikitirisas. Quando cultivamos esse tempo de oração no Espírito, eu estou ouvindo tão claro o Senhor dizendo: eu estou te tirando dos projetos de segundo plano de Ismael e estou te restaurando para o projeto original. Ora no Espírito Santo sobre restauração de coisas para o projeto original agora. Família, ministério, negócios. Haha. Katalamakumba, Aliala Nakurumba, Laranda, Bombalirin, Daramand, Regedeshiki, Etrevegedesteke, Keteprose, Shakatanamakolere Baramanastikia, Shakiam Babakatai Balai Kirimineis.
Kabbalah, Karabalá, Mri, Erregodoze, Indakitirish. Argane bara megidirish. He, Virgo, Ramadasis, Tula Bagana Manaye. Zacarias diz: derramarei sobre vós o espírito de súplica. Jó 22 diz: orareis a mim e eu responderei. Eu tive uma percepção no momento da adoração. A Bíblia conta no livro de Atos que Paulo foi apedrejado e foi dado como morto, e algumas pessoas o arrodearam. Ele se levantou e viajou no outro dia, prosseguiu. Pode ser que seja uma ou duas pessoas, mas alguém diz: Senhor, se você não me socorrer nessa conferência, eu desisto. Até mesmo angústias de morte vieram. E eu vi pessoas intercedendo ao seu redor. Não tenha medo nem vergonha. Eu vejo uma mão invisível te levantando como um guindaste. Se você é essa pessoa, saia do seu lugar. Pode ser uma ou duas pessoas. Vem aqui na frente, vem. Vem. Existe algo no livro de Judas que fala: compadecei-vos de alguns. Compadecer é compaixão. Se você nunca foi movido em compaixão, eu vejo a compaixão aqui sendo derramada. Eu quero as pessoas que estão aqui na frente. Vamos orar por eles, vamos rodeá-los aqui. Algumas irmãs. Cortânia Vache. Não se assuste se você começar a sentir vibrando ou um choque, a compaixão operando em você, uma dor emocional, aqui no espírito, emoções espirituais. A Bíblia diz: alegrou-se em espírito, entristeceu-se em espírito. Tem emoções da alma, mas tem emoções espirituais. E algumas vezes na intercessão isso vem. Como veio uma indignação naquela hora que eu comandei. Ele vai te levar a você entrar em esferas que nunca entrou. Não tenha medo do novo. Começa a orar agora em compaixão, em amor. Senhor, levante aquelas pessoas. Porque a Bíblia diz que quando Jó orou pelos seus amigos, Deus lhe mudou a sorte. Enquanto você resolve questões de outras pessoas, deixa eu te dizer, Deus vai resolver as suas. É
É uma lei. Se entrega. Todo mundo agora. Eu quero ouvir um barulho de línguas nesse lugar. Mais intenso. Abre mais. Abre a tua boca. Shakataramana galarabaramanagastiquis. Zgindelemigoliris. Ricamanavaski tiribriminiquiris. Briganimichutelebassis. Ressurreição. Maganache kelele, Marganache kelele stikias. Rabanamanasi kitelele geneshes. Sikiputi framanagastikias. Morgene Vasquez, Morgene Mache. Se movendo no Espírito. Se movendo no Espírito em intercessão. Haragadabash que plebregedestequias. Membro que tipa facatana manastiquias. Zedelegenemequetereneshes. Consciência do trono de Deus. Consciência do serviço no trono. Com Ele. Com Jesus. Candala magananastiquis. Skidiriberemenegelestiquis. Boia, mamaganashi. Argedebasti kititerene-mequestes. Skitlifris. Agora levanta as tuas mãos. Começa a dar graças em outras línguas. Há uma embriaguez do Espírito e da paz. Se embriaga. Se embriaga agora do Espírito e da paz. Hereres, que clavrandres, bufranastiquis. O jugo despedaçado por causa da unção vai ficar leve. Mais leve. Cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. Mandaravaranastikis. Todo mundo levanta as mãos. Eu vejo um enchimento do Espírito Santo coletivo. Começa a falar em outras línguas. Recebe. 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 Shakataramanagalarabaramanagastikis. Esgidele me comble verenestiquias. Esgidele bele me ketere bere menegelere lereshiles.
Eu percebo uma intensa atividade dos anjos. Mas ela não acontece de cima para baixo, ela acontece quando a igreja ora. Intervenções divinas pelo ministério angelical. Comece a orar agora por proteção divina e livramentos. Deus vai mostrar a você o rosto de pessoas. Zandalabaganayaka, Mambraganakatarabakatirishi, Vraganastiki, Pegamamakalarabaramanastikis, Hekombanamashikitirilesis, Horiambramanagadabadagadayastikis, Horiambramanastikias. Assim como anjos foram enviados para salvar Ló, nós cremos no livramento de pessoas agora, por causa do ministério angelical. Bigod Zedei Palabakulirim Brahmanaganaya. Vargede Chiprama Kandala Prakatanaye. Haha. Shedegrimi bremegenerestekis. Sandale bagaces. O capítulo de Isaías 58. Ele fala sobre restauradores de brechas. Sabe, em algum momento atrás, eu vi muros sendo edificados. Agora me veio mais clareza. A igreja edificando os muros da nação brasileira. Você pode orar no Espírito Santo agora? Vão vir expressões vocais. Alguns vão interpretá-las. Outros vão falar só em línguas. Vamos levantar um clamor agora. Resabakulire grananastikie, kandalabagastikie. Che te le frissi che ci pure vrigidi aruvore mansuturu furishi che te le vrighi sure vridi aruvore che ne le merishi che ne le morugo furi che le veri borre arrimane nushi che le morre boru vrighi sure vrighi te le vorrigish ando lo vrighi non mushi che le vrighi te le vorrighi doro vorrighi sure vridi arubune manusha. Senhor, nós tapamos a brecha da nossa nação. Tapamos as brechas da nossa nação. Tapamos a brecha da nossa nação. Rigonov rigishima mango do luvugnini. Min
Insunomo konema shimogolovo rigelivorite limoruna. Remonomo ninshigano no morika siono lovoriga lamorufrane. Ansomongo nomberigalai. Ricondolo furicanduria. Remono furukuma hashibrigelivrigisando livrila. Oh, como igreja do Senhor sobre esta nação, nós levantamos um clamor pelo nosso país, nós levantamos um clamor pela nossa nação, e nós declaramos todo o plano das trevas recuando, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, igrejas sendo fortalecidas neste tempo, nós declaramos avivamento sobre este tempo na nossa nação, nós declaramos milagres, nós declaramos intrepidez e ousadia sobre os teus servos, Senhor. Estenda a mão para curar em tempos de crise, estenda as tuas mãos para salvar em tempos de crise, estenda as tuas mãos para prover em nome de Jesus. Oh, nós levantamos os muros, nós levantamos os muros, nós levantamos os muros, nós levantamos os muros, nós levantamos os muros da santidade, nós levantamos os muros do compromisso com o Senhor, nós levantamos os muros da santidade e zelo pela tua palavra, nós levantamos os muros e a restituição da paixão pelo Senhor, restituição da paixão pela busca ao Senhor. Oh, nós protegemos as nossas fronteiras, protegemos as nossas fronteiras, em nome de Jesus, do norte a sul, do leste a oeste no nosso país. Nós declaramos o sangue de Jesus, o sangue de Jesus, redimindo vidas, redimindo almas, em nome de Jesus. Senhor, que haja um avivamento de salvação na nossa nação. Ei, pessoas inusitadas se convertendo ao Senhor. Nós declaramos pessoas inusitadas, aquelas que afrontam a tua palavra, se rendendo diante do teu poder, se derrendendo diante da tua palavra, se rendendo diante do teu amor e da compaixão que se levanta pela tua igreja. Oh, pregana racieno rolevisha, rigno folo rolevisha. Shanarakandarastikitiris, bregenestikitilebremenestikias, sanalabaganamana chikichiriandrestikias. Grandrostiki gamambrasta, rosto condenei amahasikeshi. Roma maste que androste que anamahas, reamo quando coste, riste que amahaste, rosto coste que ambrahaste que. Os homens têm gravado em letras, em livros, na literatura e nas leis dessa nação, e têm tomado o coração dos jovens para si pela escrita. Mas eu também tenho levantado jovens sobre essa nação, cuja lei do Espírito e da vida está gravada em seus corações. Jovens que decidiram se purificar, assim como Sadraque e Abednego. Jovens que decidiram guardar-se para Deus, assim como José. Homens íntegros de coração, ao ponto de poder mudar o destino de uma nação inteira pela integridade que eles cultivam em meu altar. Então, jovem desse lugar e dessa nação, eu te digo pelo nome poderoso de Jesus, e eu cerco a tua vida pelo poder e a graça do Deus Altíssimo. Descerá sobre você o Espírito Santo de Deus. Você tem a lei do Espírito da vida gravada em seu coração. Você tem a marca e o sangue de Jesus. Os homens podem impulsionar o sistema através das leis, mas Deus
impulsa através do sangue de Jesus e impulsiona o teu coração. Então, sobre tudo que você deve fazer, guarde o teu coração, porque do teu coração as saídas da vida para essa nação estão disponíveis. Então se levante agora, meu amado, em oração conosco pelos nossos jovens. Levante um clamor em outras línguas, levante um clamor por um avivamento. E se você é jovem, venha ao altar, dobre os seus joelhos aqui. Se você está chamado para esse avivamento moral que a nossa nação vai viver, dobre os seus joelhos sobre esse altar, porque nós vamos construir um avivamento moral. Venha construir comigo, jovem dessa igreja, um avivamento moral para essa nação. Dobre os seus joelhos nesse altar comigo e venha clamar pelo povo que se chama pelo nome de Jesus Cristo. Ramahaste Cristo, rosto, shiambrambrambrahaste redekeshe, riandoste que Mraste que andra mamamasso, roste que che, mriaste reanamocosso. A lei do Espírito e da vida está em seu coração. A lei do Espírito e da vida está em seu coração. Deus produzirá um avivamento através de você. Deus produzirá um avivamento moral através de você. Ramamabasheka, rosto como riama, briasticasso, crondostiquiassa, rosto, chambramasticriassa. Jovem, você é forte, porque você vence o mundo. O mundo não pode te resistir. O mundo foi feito para estar subjugado à força do poder de Cristo através das suas ações. Levanta-te, valente, levanta-se, poderoso em Deus, levanta-te como uma voz sobre esse país. Ramamasekeshe, rostokouse, yamramahasararabahastokose, rombe, shiambra, rasta cambrosta casorrose, shiemembrebe sorroso costocose, riama Candela rasti kitiri tenderasis. Comba da katatanasti kitiri diandrestekis. Etsandala baklirindi kendere vrestekis. Ske pafranda ranai kirichesis. Oh, ramasse che dere levrama mashe che dere levrasse che. Oh, ramade che se mere levrama sheke dere levrama masho kodra la mama maseke. Oh, ramache che se evrama sore neka dana mama masheke. Robra sheke dere levrama maseke. Oh, ramama masheke evrama agobama mase evrama sheke de evro sheke. Oh, namada samamara brache que dere levrache que. Pai, nós levantamos a educação desse país, Pai. Oh, nós levantamos a educação desse país. Oh, nós cobrimos as escolas dessa nação. Nós cobrimos as universidades dessa nação. Pai, nós levantamos esses jovens como referência nas escolas e nas universidades, Pai. Jovens sendo levantados e movidos para esse lugar. Lugar que não será mais de promiscuidade. Lugar que não será mais de doutrinação. Mas vai ser o lugar do mover. Do mover. Nós chamamos pelo mover nas escolas dessa nação. Nós chamamos pelo mover nas universidades dessa nação. Pai, levanta jovens cristãos para influenciar, para levar luz a esses lugares. Levanta professores no meio dessa nação, Pai. Levanta professores no meio desses jovens que vão ensinar conforme a tua justiça, que vão influenciar conforme a tua justiça, que levarão a luz do Evangelho, a luz do Evangelho. Pai, nós declaramos que as crianças não serão mais defraudadas nas escolas. Oh, nós protegemos as nossas crianças da doutrinação. Oh, oh, crianças
crianças sendo guardadas, Pai. Os seus corpos sendo protegidos. Elas não serão violentadas. Oh, Ramache Kedre Levrama Macheke. Oh, Ramache Kedre Levrama Mamache Kedre Levraseke. Oh, jovens em lugares estratégicos, Pai. Oh, jovens em lugares estratégicos. Essa juventude sendo levantada em lugares estratégicos da sociedade. Oh, Ramache Kedre Levrache Kedre Lebraseke. Oh, em lugar de influência. Lugar de influência. Oh, eles andarão em lugares de influência. Vramache Kedre Levrama Mamache Kehabrache Kedre Levrache. Oh, Ramama Mama Shekedre Levrasheke. Nombra Shekedre Levrama Maseke. Vrimbro Shekedre Levrama Maseke. Oh, o teu Espírito se movendo, Pai. Oh, o teu Espírito se movendo poderosamente na educação desse país. Roma Shekedre Levrama Maseke. Oh, Ramache Kedre Levrama Mamasse Kedre Levrasheke. Oh, Ramasse Kedre Levrama Mamasse. Sandra Cateris, Scatle Fresh, Shanda Catata Simples. Catarabase que tire mexandreses. É mesmo, precisamos interpretar por onde o Espírito Santo está se movendo e como está se movendo. Ainda há como uma dor, há um gemer do Espírito em alguma coisa. Continua nessa entrega a Ele, a Ele. E colerevar. Aravashket levesket trivis. Arganamoskat lafai glirich Andreas. Arganavaskat lefresende vi mishvivai alandre kistis. Está me vindo aquela percepção de quando Abraão saiu com 318 para resgatar seu sobrinho. É um trabalho de resgate, eu não sei bem o que é, mas se você puder pegar junto, é como devache, é como deveche, é como deveche que te lefremene aqui esse. É vargue noma nai que André. Ai. Orgue de vaches. Orgue de
Egomba erisi frishende kaistis. Gadai kalerim zende levastices. Sim, o Senhor restituirá através de intercessões. Kavas katalevri kabras katalevri gerelarasti kiterelirisis. Se você nunca tocou o espírito de intercessão, eu quero te dizer que ele paira coletivamente aqui agora. Para alguns é um batismo. Andaravascatime cofrita leveganeshiri andolo como katana. Brasta cai kepef que tirisses. Sabe aqueles filmes medievais que os homens batem num portão e bate uma vez com uma tora de madeira? É um trabalho meio disso. A gente está forçando. Mas já há um ruído de coisas sendo trincadas, um barulho de rachaduras sendo abertas. Só mais um pouco, não desiste. Há algo acontecendo aqui agora. Nós veremos o resultado disso. Ravasa terimikite miniminication precis. Haravas tikitirimikite visis. Ele faz brotar rios no deserto. Algo contagiando. A Bíblia diz que quando Maria abraçou a sua prima, o Espírito Santo se moveu. Chegou a hora. Dá a mão para a pessoa que está ao teu lado. Há algo acontecendo coletivamente. Ora no Espírito Santo com mais intensidade com essa pessoa. Vargi manmandergon de que pleveregedeshis. Lai 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 lai. Che rondere soy un maramasaba.
Grosembro rande hansha Grovana soyonderia bahashe yombonoko Lai 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 Ransandere honde sharambande lai O sande hosoveno Yanda shendai Romelan behai Shadam hai sanderai Ores mache Hande hos Eshabande hai Omdrai sendai Rande ho Allegro Israel Allegro Israel Allegro Israel em Deus 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 Cantai ao Senhor, celebrai ao Senhor, gritai, pois a vitória é nossa. Cantai ao Senhor, celebrai ao Senhor, gritai, pois a vitória é nossa. Lai 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 lai. Aleluia, aleluia, aleluia.